Olá pessoal, eu sou o Ricardo, do seu blog Pretexto. Nosso convidado de hoje é escritor, dramaturgo, roteirista e um excelente papo, Fernando Bonassi. Olá, como vai? Fernando, obrigado por ter aceitado o convite do Pretexto. Pesquisando sobre você, eu li que você começou a escrever para conquistar uma garota. Depois você desistiu da garota e continuou escrevendo. A escrita é a sua grande conquista? Cara, eu descobri, assim, é como se eu pudesse dizer pra você o dia que eu me tornei escritor, porque foi um pouco isso, eu era completamente apaixonado pela menina. Aham. E eu tinha 12 anos. Tá. Assim, 12 anos é uma idade horrível, né? Horrorosa. Você não é de nada. Tá? E aí eu fui na casa, me lembro que eu fui na casa dela num dia, porque era ditadura, você tinha aquelas carteirinhas Aham. que eram diárias. Tá? Sim, Eu sim. peguei na escola, roubei da escola, vi o endereço e fui na casa dela, com a intenção de me comunicar, de falar com ela. E não consegui, cara. Fiquei com medo, achei que eu não ia conseguir, ia ser pior falar com ela. Então eu voltei para casa e falei, vou escrever tudo que eu sinto numa carta. E eu fui escrevendo, cara, como minha vida era xarope, como podia ser bacana talvez estar com ela, o que eu imaginava que podia ser. E a minha imaginação sobre o que eu ia escrevendo era tão... A minha imaginação e a escrita, colocar aquilo para fora, era tão interessante que eu descobri que não era exatamente... A menina não era o que estava criando um problema. Né? Era o fato de eu estar com aquela angústia dentro e ter descoberto, naquele momento, uma forma de pôr aquilo para fora. Que é um critério, cara, que se tornou um critério para os escritores que eu admiro. Assim, Sim, sim. de Camus a Dostoiévski, Tá. Graciliano, gente que diz assim, puxa, eu preciso escrever. Antes de... Aí você vai ver como é que você faz para se virar, se você vai ganhar dinheiro ou não, se você vai narrar assim o assado. Mas o princípio, ser esse incômodo com o fato de você nascer pelado e morrer sozinho, assim, acho que isso é uma coisa que eu acho que é da origem do artista sempre, sabe? Os melhores, na minha opinião. Sim. Os mais... Ó, eu anotei uma frase aqui e diz assim, ó: os grandes escritores nunca foram feitos para se submeter à lei dos gramáticos, mas para imporem a sua lei. Qual é a sua relação com a gramática, Fernando, quando você escreve? Você pensa nela? Penso porque eu fui obrigado, por força do meu trabalho, de onde eu ganho dinheiro, a gente só está aqui nessa casa bacana, eu posso tomar vinho e tal, porque eu escrevo para televisão. Tá. E escrevo para cinema em grandes projetos. Isso. Eu entro em coisa que já vem paga, entendeu? Não é que eu Se faço... der certo, Não eu ganho. é trabalho da Sim. grande indústria cultural. Tá, Então que bom, felizmente que bom. eu venho conseguindo fazer isso. Tá, legal. Esse trabalho de escrever roteiros te obriga a pensar a língua ouvida. Como é que você escreve uma coisa para ser ouvida? Tá. Isso é um tanto diferente daquilo que a gente escreve para ser lido. Eu diria que é muito diferente. Eu, como gosto de uma prosa, digamos, mais de invenção, mais poética, então é muito diferente a minha escrita literária da minha escrita para televisão. Então, assim, eu tive que pensar a gramática como um usufruto pessoal, assim, para ver como é que eu aplico o que há de melhor. Nem tanto na literatura, que parece que é um lugar da liberdade. Você faz o que você quer. Mas como é que você fala com as pessoas na televisão? No roteiro, Te dou um né? exemplo claro. Se alguém rouba a sua carteira e a pessoa sai correndo lá adiante, você deveria, pela gramática, dizer, peguem-no. Pega no pé. Se você grita na rua, peguem-no, bicho, ninguém pega ninguém. E o ladrão vai embora com o seu dinheiro. Porque não é pega, não é pega ele. Pega ele. E pega ele soa feio às vezes, mas é o pega ele na hora que você tá... A hora que eu escrevo para Globo, é pega ele. Pega ele. Mas no livro, dependendo da situação e do personagem que fala, eu posso meter um pega. Dá pra encaixar um meto pega. um juiz de direito, meto um cara que é um gramático, um pirado, não importa. Aí você põe o pega no direitinho. Tá. Mas isso para te dizer que a minha relação com a gramática é funcional. Tá. É uma coisa que está aí, não acho que se deve escrever assim ou assado. Acho que cada um escreve, assim, você escreve de acordo com... Uma hora você acha o seu estilo e escreve de acordo com ele. Mas isso não é gramática, isso é jeito, isso é o molho da língua. Tá. Não tem uma coisa que eu digo não. Agora, na TV eu tenho certeza, a gramática é secundária em relação ao coloquial. E é possível, como a gente está conversando aqui, falar de ideias altamente sofisticadas, sem falar muito difícil. Estamos aqui. Coloquial. Tem uns erros, não vamos falar estamos, não vamos falar mas é o que a gente fala na vida, é o que você fala com quem você gosta. Então vale como experiência da língua, entendeu? É o que você fala sem precisar pensar muito, é mais automático, né? Aí vem uma coisa que é, digamos, os bons roteiristas conseguem, nesse escopo de língua, colocar ideias bacanas, proporem diálogos bacanas, cenas bacanas,
Porque isso também não é o que eu estou te falando, não deve ser um álibi para cenas naturalistas, bestas, que não dizem nada. Sim, sim, então elas sim. têm uma importância narrativa. No entanto, para que elas tenham valor narrativo, a gente precisa comunicar com os caras. Aham. E eu escrevendo às 11 da noite, tenho que falar com gente com sono ainda por cima, bicho. A sexta-noite ainda, né? A gente vai falar da sexta-noite. Eu li em alguma entrevista sua, ou eu vi, que você... Muito do que você escreve é fruto da sua indignação. O que tem te indignado ultimamente? Olha, cara, a minha geração, tô com 52. O que me entristece mais do que me indigna, porque eu tenho 2 filhos, então as coisas de indignar muda um pouco o tom aos 50 anos. Mas o que me enche o saco hoje, vamos dizer assim, é a perda do sentido da aventura e da política de esquerda, que ela tinha de melhor aquela solidariedade. Não há nada melhor do que os que, na minha opinião, que sou, digamos, na origem petista, não há nada melhor do que... Tem que falar de política, porque isso para mim é natural. Sim. Então, assim, não há nada melhor do que o que tem sido eleito, é o que há de melhor. Felizmente o Brasil tem tido, põe a mão na consciência, apesar da loucura na hora de votar. Então o que a gente tem à disposição é o que há de melhor, o que vem vindo no poder, não é ruim. No entanto, cara, esses caras que eram os caras pelos quais eu ia pra rua com 14 anos, traíram meu sonho. Em nome de uma ideia de governar, que é necessário. E aí você vai lá e faz aliança com o demônio para governar. Isso pra mim é o fim da picada. E o que me faz continuar querendo escrever, digamos, material político. Para apontar esse desvio moral da minha geração, dos meus irmãos, dos meus parceiros. Porque os inimigos, assim, independente do que você acha da política, a direita, para mim, sempre foi lixo. É lixo. Quem não considera o outro, quem não tem na relação com o outro a preocupação da solidariedade, esse é o traço do cara de esquerda, para mim não merece viver. Então, assim, todos deveriam ser de esquerda, porque todos deveriam ter o critério da solidariedade. Entendi. Então, os meus amigos, os caras pelos quais a gente lutou, foi lá, tirou da cadeia, e o cara entra lá e se transforma num peixe morto, cara. Isso é isso, não é nem que ele enriquece, isso eu não acredito. O pior é que os meus não enriquecem. Eles vão pra cadeia pobres. Entendi. E pagam e são envergonhados e humilhados e ficam pobres. Isso que é mais pior, né? E os nossos inimigos são humilhados, mas eles enchem o rabo de dinheiro, para ser bem claro. Tem uma crônica que você escreveu, quando escrevia na Folha ainda, que você entrevista o Papai Noel. É uma entrevista com o Papai Noel. Aí você faz uma pergunta para ele. Eu ia deixar pro final, mas você tocou nesse assunto, eu achei bacana. Você faz uma pergunta pro Papai Noel que eu quero fazer para você. Por favor. O que foi feito com o sonho da Revolução? Isto que eu estou lhe dizendo. Pois é. Curiosamente, porque o sonho da Revolução será sempre um sonho. A gente vai negociando com o possível. Se você falar para sua avó, por exemplo, se a gente falar para nossa avó, que a gente agora vota, pais, filhos, brancos, pobres, homens. Não, a avó não, mas a bisavó, ela já ia achar um absurdo que todos votassem, que houvesse um operário no poder, depois de ter aparecido um intelectual da USP, um homem de esquerda, né? Quer dizer, uma coisa... E todo esse quadro é cheio de maravilhas, assim, para quem viveu a ditadura, cara. Então tem muita transformação. Agora... Este sonho da Revolução não tem sido, digamos, renovado. Os caras agora querem compor. O negócio agora é você comprar uma TV de plasma. O presidente do sindicato também quer ter um carro 4 portas. Teve uma época que o cara montava no caixote, bicho, e dava o recado dele. Tem coisas como você vai num show dos Racionais MC, sem policiamento, e tem lá 50 mil caras pulando. Tem fenômenos populares... como esse, por exemplo, do hip hop, que é o que eu acho a coisa mais importante que aconteceu no Brasil, cara. Eu sou um cara filho de italiano, filho de operário, de direita, daquela coisa que o ABC veio e cozinhou. Eu vi da periferia, conforme a minha família de italianos brancos ia empobrecendo, a massa, os manos aparecendo. Os manos são os filhos dos nordestinos, são os caras, mesmo os caras que estavam lá partilhando a miséria com a italianada branca, só que esses caras não tinham cultura, não apareciam nos livros, não tinham valor para a cultura como poetas, escritores. Agora não, cara. Esses caras, se você pensar que os Racionais vendem, já deve ter vendido meio milhão, né? 500 mil CDs, sem dúvida, sem esquema de gravadora. É um fenômeno. Esses caras estão se comunicando, estão dizendo alguma coisa que alguém quer ouvir. Antes de baixar o pau, eu quero saber o que é. Eu tenho essa curiosidade, pessoal, nessa coisa do mundo. Né? Mas
Então, assim, o sonho da revolução agora está com esses caras. Tá. Entendeu? Mas é uma coisa que tá. A loucura desse sonho agora é esse aí, a manifestação, uma coisa que se cruza com o crime, que se cruza com a política. É. Então, bicho, tá difícil ter 14 anos. Tá difícil. Porque na minha época, como eu sou de esquerda, os bonzinhos usavam barba e os malzinhos usavam farda. Isso mudou, agora, bicho. Isso mudou. Misturou, né? Agora, trabalhando com polícia em televisão, descobri uns caras de farda tão loucos ou mais loucos do que eu, e uns caras de barba mais caretas que os meus avós. Então, misturou tudo, né? Tá muito ruim. Fernando, você é roteirista, e você começou a falar aí de grandes sucessos, né? Você fez o roteiro, por exemplo, do Carandiru. Sim. Né? Eu já ouvi você falar que não é o roteiro que você mais gosta. Por quê, Fernando? Olha, cara, não é que exatamente... Porque assim, o roteiro é um pacto de várias forças nesse lugar. Uhum. E quando você fala, você já fez roteiros de sucessos, eu sou obrigado a dizer que sim. Mas com um parênteses. Uhum. Eram troços de sucesso. Tá. Quando eu entro no livro do Drauzio, ele já foi lido por 500, 600 mil leitores. Uhum. Eu estou falando de uma coisa que é como é que eu faço para multiplicar um sucesso que já está latente na O obra. time já estava ganhando quando você entrou. Já estava. Então, assim, é uma coisa que não há um esforço, né? Tá. Tem um esforço de tentar manter o sucesso daquilo. Uhum. Porque aquilo só foi comprado. E aí vem, digamos, a minha especificidade. Eu sou um funcionário da indústria. Uhum. Eu não tenho dúvida de que aquilo foi comprado porque era um sucesso. E aí tem coisas do tipo, a primeira versão do roteiro tinha 4 horas de duração. E a gente queria fazer porque era lindo, o material do Drauzio era muito bom. Só que aí baixa um cara da Sony Classics e diz o seguinte, bicho, se você fizer um filme de 4 horas, eu faço 2 sessões por dia. Tá. Se você fizer um filme de 2 horas, eu faço 4 sessões por dia. Você não vai Uma me roubar, eu mato você. Se uma você lógica bem capitalista mesmo, não, mas né? é isso. De negócio, ele claro. tá pagando meu salário. Claro. E o cara fala, então é o seguinte, acabou. Não vou fazer filme, não vou pagar mais teu salário. Você é louco. Eu tô com o cara errado. E aí o diretor e o produtor estão ali e avaliam essa crítica e falam, Bonassi, corte 2 horas. Como a gente cortou 1h30, mas cortou. Tá. Então, assim, eu trabalho num campo em que o que eu quero é pouco, perto de outras forças, no campo do cinema. Tá. Não acho isso ruim. Tá. Tenho mais liberdade na TV do que tem no cinema, por exemplo. Na Globo, a gente escreve mais o que quer o Marcel Aquino, em termos de politicamente, moralmente, do que tinha no cinema. Há mais controle. Exato, né? Porque você está mais perto do cara que comprou o livro. O teu patrão está mais perto de você. Entendi. Quando numa grande indústria, você não vê o cara, né? Ele está de terno. É o cara, você não sabe. Aqui no cinema é um negócio de comércio, de porta aberta. Então você tava com o Babenco, passei 1 ano e meio com o Babenco, passei 1 ano com a Sandra Werneck, essas são relações. Entendeu? Entendi. Então, quando eu li e entendi que você não tinha gostado muito, é mais no sentido de no sentido redução. de que, assim, olha, por exemplo, no caso do Carandiru, redução porque havia mais material. Tá. Eu acho que eu como artista, fui surpreendido pelo Cidade de Deus. Tá. Tendo feito o Carandiru, que digamos que é um filme que do ponto de vista narrativo, ele conversa mais com o passado do cinema brasileiro. E se você olha para o Cidade de Deus, bicho, aquele tem uma vibração, uma eletricidade que começa e instaura uma coisa nova. Não por acaso o filme foi ao Oscar, ganhou prêmio. O filme é uma coisa muito especial, muito bom. É muito feliz como realização. Isso. O roteiro, a direção. E a gente saiu meio que no mesmo momento. Tá. A hora que eu vi aquilo, eu falei, jantaram a gente. Entendi. Então, assim, eu sempre vou achar que a gente fez menos que eles. Entendi. Num tema que era emergente, que é a periferia, o presídio, a favela, lugares de exceção no Brasil, lugares onde você bota preto, pobre e manda baixar o cacete. Eram filmes que lidavam com esses mundos. Eu falei, porra, como esses caras foram mais longe do que a gente. Entendi. No caso do Cazuza, por exemplo, era um filme muito ruim, na minha modesta opinião, quando a gente entrou. Entrou um grupo de roteiristas jovens, eu, a Sandra Werneck e o Vitor Navas, e era uma coisa que eu falei, não, isso a gente conseguiu melhorar, porque tinha tudo para ser uma biografia besta. Vocês entraram para melhorar o roteiro ou vocês entraram desde o começo? No Cazuza? No Cazuza e no Lula, o Filho do Brasil, eu entrei fazendo uma coisa muito fresca, chamada Script Doctor, que você sabe, nada mais é que dar palpite no roteiro dos palpiteiro, né?
Então, assim, tanto no Cazuza como no Lula eu entrei nesse lugar. E Tá. nos dois filmes eu achei tudo muito ruim Tá. na versão que me cabia. Aham. Porque eu sabia que o Cazuza, apesar de ser um grande artista, tinha tido um papel ambíguo quando descobriu que tinha AIDS. Tá. Era um cara promíscuo, que pegou AIDS na promiscuidade. Não era um cara fácil, era um cara assim que tinha inimigos de jurados do cara. Ao mesmo tempo era um cara louco que subia com a Mercedes dele. Você imagina o cara subindo com uma Mercedes do último tipo do pai para comprar pola em cima no morro. Em 80 e pouco. Em 80 em nada, aquele moleque magrinho e tal. Era um bicho louco. Mas o que só engrandece, né? Esse Claro, tipo de não, coisa aí eu que digo, foi o que eu disse. A hora que eu vi aquele roteiro do cara, eu falei, gente, o cara é um bicho muito louco. O principal não tá aí, né? Vocês não estão chegando. E Tá. aí o público, bicho, é cruel no julgamento. Se você faz, se o cara é amado como um cara desse, e você faz um troço que não atinge a voltagem do personagem, o público vai saber e vai abandonar o filme. Você desagrada quem gostava e não conquista quem não conhecia muito, né? Exatamente. Então, entende? No caso da literatura, o campo está aberto. Do teatro, mais ainda. Sim. Entendeu? Porque aí você fala o que você quer. Você falou do Lula, Filho do Brasil, você também participou do Nesse roteiro, mesmo né? modelo. A narrativa do filme é da infância até o momento que ele chega à presidência. Para ali, né? Quando ele na verdade a mãe morre e ele não, é quando ele se torna, digamos, ele está saindo da cadeia no final dos anos 80, no início dos anos 80, antes dele entrar na carreira política. Vamos dizer. Se você fosse convidado, agora é um exercício de suposição para escrever um roteiro do filme dos 8 anos do governo Lula. Como você acha que seria esse filme? Olha, cara, em primeiro lugar, eu acho que o filme que a gente fez não é bom. O Lula, o Filho do Brasil. Você tem Não é, eu acho visão. ruim até. Acho que eu e o Fábio, basicamente assim, no final, embora eu tenha entrado porque eu achei que o filme não tinha política, e eu entrei um pouco para dar, digamos, uma atmosfera, algumas cenas, algum calor político, para uma coisa que eu achava que estava muito assim, contemplativo e tal. O erro da gente, como é um pouco o erro do Cazuza, foi querer contar demais da vida do personagem. Apesar de ser um momento em que ele ainda nem entrou na política, a vida do Lula é tão terrível, bicho, é tão inimaginável que aquele cara passou na infância, que esse período da vida dele já dá um filme como deu o Já Fábio. daria um filme. No entanto, a gente acho que ficou tão admirado com a figura, a gente achou que ia dar tão certo, que deu tudo errado. A gente fez um filme ruim, fraco, sem graça. Pra você ter uma ideia, eu pedi muito dinheiro para fazer. E pedi muito dinheiro da seguinte maneira: primeira parcela, quando o filme fizer 1 milhão. Segunda parcela, quando fizer 5 milhões. Terceira parcela, quando fizer 10 milhões. Confiança no que o filme seria. Que eu ia comprar um apartamento. Bicho, eu não ganhei um tostão, porque o filme não fez nem 1 milhão. Eu trabalhei de graça, entre aspas. Entendi. Entendeu? Assim, no combinado que eu fiz. Porque a gente achou que o personagem que se a gente filmasse... Bastava, né? Eu acho que a gente, digamos, relaxou com a narrativa, relaxou com fazer melhores escolhas em relação à história do Lula e tal. Agora, quanto aos últimos 8 anos, cara, ia depender... Eu acho que se o filme fosse meu, eu ia falar um pouco dessa tristeza que é você vê que o sonho da revolução vira um tanto isso aí. Que é bacana. Bacana eu ir no aeroporto. Quando eu vou no aeroporto hoje, cara, isso demora. Porque tem um monte de pobre lá voando. E eu digo, legal que o pobre O que é tá motivo voando. de reclamação para muitos, tá Eu falando digo, que foi uma tudo conquista. bem. Eu digo assim, vou ficar aqui 1 hora porque eu sei que para poder que todo mundo, entendeu? Então tem uma negociação com a inclusão. Meu pai, por exemplo, vai morrer grato a Getúlio Vargas. Isso. Porque fez escola, porque fez o secundário. E eu vou morrer grato à USP, ao Estado. Porque a USP está lá, eu fiz cinema na USP e agora eu tô aqui falando com você. Mudou sua vida, né? Mudou, oferta pública de coisas. Então melhorou, cara. Melhorou, o país é outro, ele é muito melhor. Eu cantei o hino nacional de 69 a 74 todo dia, sem saber por quê. Agora faz sentido. Agora, bicho, eu esperava mais de um cara, de nós todos, que passamos o que passamos. Esperava mais distribuição de renda mais depressa, que o serviço público melhorasse muito rápido, como eu vejo fora daqui, porque eu tive a chance, a felicidade de poder viajar para o exterior e ver um transporte que funciona. Vou na Alemanha, vejo o cara indo para a ópera de terno, de fraque, e a mulher de longo, porque rico lá não tem medo de pobre.
Aqui rico sai na rua com medo, cara. E isso é horrível. Eu sou um artista e não quero ter medo. Sim. E acho que ninguém deve ter disso. Medo de viver, cara. E aqui a gente tem porque tem dívida. Porque quem tem muito dinheiro deve sim. Entendi. Aqui no Brasil não é moral a riqueza de certas pessoas. Entendi. Então tudo isso para te dizer que eu ia tentar colocar isso. Mas o filme, como eu te disse, o filme não é... eu tenho trabalho em filmes que não são meus. Tá. No meu projeto... Não, eu imaginei, você é o dono do filme, tá? Não, então você é com isso. Eu liberdade acho que total. eu ia fazer um filme, cara. Um filme sobre um homem como eu, desiludido. Tá. Isso ia ser um filme triste pra caramba. Entendi. Apesar de entender que eu ia ser um homem triste em meio à prosperidade. Eu né? entendi. Não faço O essa que você crítica. esperava muito mais Eu esperava dele, né? do ponto de vista da alegria, do Sim, sonho, sim, não da sim, realidade. sim, Tá todo entendi. mundo, aquela coisa, todo mundo vendo televisão de plasma. É. Mas é televisão de plasma o problema, bicho? Não Entendi. cara. Ninguém não traz felicidade. Televisão de plasma não traz felicidade. O dinheiro às vezes traz, mas a TV de plasma não. Ô, Fernando, assim, já que você tocou no assunto, quando eu assisti o filme do Lula, me deu assim, a sensação de que faltou alguma coisa. Eu não consegui mensurar o que era, mas assim, faltou aquele... coragem da gente de, digamos, explorar a biografia dele de uma maneira mais crítica. E tal. A gente talvez ficou fosse isso mesmo, deslumbrado né? com o personagem. É uma besteira. É uma besteira e é típica de um país bobo como o nosso fazer isso. Né? Não chegou a ser a geografia, mas podia ter sido mais mas mais as pessoas dura, né? envolvidas têm uma... Bicho, não, eu não sou um cara laudatório, eu não devo nada ao presidente, ele que deve, né? Não tem isso, ele que deve a mim. Como Sim, eu, claro. ele o cara. Isso, Então não tem, foi um problema assim da nossa moleza. Tá, lamentavelmente. entendi, Não vou culpar ninguém, não. Falando em roteiro de cinema ainda, Fernando, o cinema argentino ele é muito elogiado, principalmente pelo roteiro. Os roteiros são tidos como criativos. Os roteiros brasileiros não são tão bem vistos assim. O que você acha dos roteiros de filmes brasileiros? Bom, duas coisas. São países com experiências culturais muito diferentes. E o Marcelo Aquino, com quem eu trabalho, costuma dizer assim, a gente não faria certas coisas que eles fazem, porém eles jamais fariam Tropa de Elite. Tá. Que é um modelo de violência, uma escala do problema que eles não têm lá. Tá. Embora tenha um problema de violência também. Então são mundos culturais muito diferentes. Ouso dizer que o deles é melhor nesse lugar, porque a escola pública é melhor, o serviço de educação argentino ainda é melhor do que o nosso, de um modo geral. Considerando a extensão do Brasil, eu sou obrigado a ter um pouco mais de respeito pelo Brasil, no sentido de que você botar 10 milhões de moleques na escola é uma coisa e botar 80 milhões de moleques é outra. Claro. Mas podia ser melhor com internet, com dinheiro que se joga fora em outras coisas. Você podia fazer internet livre nas escolas já. E aí, para um moleque que está no centrão da Paraíba baixar um mapa, é maravilhoso, não precisa comprar mais livro, entendeu? Quanto mais pobre o cara é, melhor a tecnologia deveria ser. E essa é a lógica da educação, né? Isso falta um pouco aqui, entendeu? Falta esta preocupação. Mas eu acho que eu fugi da sua pergunta. Então, mas assim, você acha que os roteiros podiam ser mais criativos? E aí então a gente está falando de um povo mais educado lá e menos educado aqui em termos de horas de ensino, do dinheiro que o professor ganha para dar aula, da felicidade que ele tem. Então lá é melhor. Considerando isso, cara, eu acho que aqui, eu vou dizer, a minha experiência de escritor, cara, é que aqui o eixo é a covardia do produtor e do diretor. Porque assim, eu digo assim, o filme aqui tem o tamanho de quem paga o dinheiro, como em qualquer lugar do mundo, o objeto criado tem o tamanho de quem manda nele. Né? Eu sou bem marxista nesse sentido, assim, porque claro, se a gente vai trabalhar junto, e o resultado vai ser a luta entre nós, mas vai ser um pedaço teu e um pedaço meu. É o que eu te digo do Carandiru ou do Lula. O filme tinha a cara do produtor e do diretor daquele filme que detinham os direitos e me pediam cenas para escrever. Então, assim, eu acho que, digamos, que eles conversam melhor com a sociedade deles, sim. Tratam melhor a grande frustração que é ser argentino também nesse momento. Os caras estão numa nhaca desgraçada, estiveram numa nhaca, deram um calote pelo qual estão pagando há 20 anos. E, digamos assim, uma coisa que eu acho que o Brasil tem de bacana, que é paradoxalmente o PT, que é o socialismo democrático, eles não têm. Eles têm uma experiência vem lá do Partidão Comunista ou do Getúlio Vargas, né, do Perón, direto para cá, para a democracia. Eles não têm uma experiência da gente de... Não foi caminhando, né? E não tem a experiência europeia da social-democracia, que a gente esquece, mas que foi importante para o Brasil. Mário Soares, esses caras que governaram, que falaram, bicho, vamos parar de dar facada um no outro, vamos tentar governar. Que foi o que aconteceu aqui com o Fernando Henrique, o melhor momento do PSDB e tal. Eu já nem sei porque eu estou falando isso.
Você está falando assim que ainda que o cinema seja criativo, eles também têm esse problema Então, tem, deles lá assim, de identidade, né? Tem. E aqui, cara, e eu acho que em se tratando de cinema, prevalece muito o cidadão que dá as ordens. Tá, Mais do que no teatro. tá. Por exemplo, eu já dirigi peças em que eu dei as ordens e o ator descobriu uma coisa com o público, ele começou a fazer com o público. E uma coisa que eu achava que era um drama do caramba, desgraçadamente triste, virou uma comédia, cara. E tá Porque o valendo, ator, né? Eu fiquei bravo. Claro. Agora eu acho que eu não ia interferir tanto, mas na hora eu fiquei bravo. Falei, não, eu quero a desgraça. Eu fui lá e o cara fazendo comédia. Então, assim, mesmo quando você manda no teatro, o mandado escapa. Aham. Na Não, literatura, não é sua a peça, né? Não. O ator tá lá e no cinema tem um controle maior, porque o dinheiro envolvido é maior. O cara lê antes de rodar. Então você acha que tivesse uma ousadia maior de quem produz, talvez o cinema fosse... Sim, tem o tamanho da ousadia de quem, na minha opinião, manda. Tá. E é claro, você vai dizer, e a inteligência de quem escreve e dirige conta, mas eu acho que o problema aqui está em quem manda, não em quem faz. Quem faz tem bicho louco aqui para fazer. Eu sinto que tem. Eu conheço alguns. Fernando, você é um dos autores, junto com o Marcelo Aquino, do Caçador, você está passando agora na Globo, né? Eu queria saber o seguinte, como é que funciona? Você é contratado da Globo, eles te encomendam um projeto, nesse caso específico, ou vocês apresentaram, a escolha do elenco é junto, como é que funciona? No caso da gente, chamaram a gente, eles queriam um seriado de polícia. Como eles sabiam que eu tinha trabalhado em coisa de polícia, o Marçal, também chamaram e falaram, a gente quer um seriado. Aí a gente apresentou várias propostas, ainda como um freela, a gente ganhou dinheiro freela. Ah, entendi. Olha, vamos dar aqui pra você 20 pau pra você apresentar ideias. Entendi. Fizemos, trabalhamos lá, apresentamos a ideia, falamos, queremos essa aqui, agora a gente contrata você. Aí a gente, agora eu ganho peru de Natal e tudo. Isso é espetacular, ganho né? CLT e tal, é ótimo. Só faltava você naquele comercial do fim de ano da Globo, hoje é um novo tempo, não é? Chega tanto. Mas assim, sim, sou um contratado por CLT e tal. A gente, então, isso posto, pediram um policial, a gente escreveu antes do Força Tarefa. Fez 3 anos, aí pediram pra gente trocar, mudar, e pediram, mas ainda policial, o Caçador. A gente não gosta de se meter no elenco. O Alvarenga Júnior, que é o diretor, escolhe e comunica, a gente pergunta, troca umas bolas, mas eu acho isso um pouco obsceno na televisão, sabe? Essa coisa de se meter no elenco, porque como eu trabalho com cinema e teatro, eu sempre, o diretor é que tem uma relação direta com o ator. Quem vai sofrer o diretor ali, né? No entanto, assim, às vezes eu tô vendo umas coisas que eu fiz do Força Tarefa, por exemplo, eu falo, pô, esse ator aí, secundário, é muito ruim, cara. Podiam ter botado um cara melhor. Entendi. E aí dá vontade de escolher o elenco. Mas não, cara, a gente não se mete nisso por uma questão de princípio. Poderia se meter, poderia criar uma situação. Mas se o cara não for um fascista, um nazista, um louco, racista, eu não vou falar nada, cara. Eu seja um idiota que eu digo, não, gente, esse cara aqui é um nazista, cara. Esse cara não quer o pé de mim. Então, mas não tem isso lá. O cara é competente, vai lá e faz. E tem feito sucesso de crítica de público, né? Felizmente sim. E num horário que não estava emplacando muito, né? Sexta-noite, curiosamente, cara, o Força Tarefa, acho que era um seriado, por que ser uma coisa de corregedoria da PM, né? Acho que era um seriado mais de menino. Esse tem o Cauã, cara. E ele é um cara que tá variando. Tá? O Cauã é um cara jovem, bonito, que as pessoas querem ver. Tal. E acho que então, assim, a audiência que aumentou foi basicamente feminina. O que pra gente é bacana, porque em geral a mulher não vê policial. Então a gente se preocupou, quando sabia que era o Cauã, a gente se preocupou, tinha uma sub-história pessoal. Mas a gente ficou mais aliviado, falou, o cara vem e traz. Pode ser realmente uma história de amor erótico e tal, porque o cara é bonitão, não tem problema de fazer cena. Enfim, então ótimo, temos o cara, entendeu? Mas então tem isso, tem uma coisa que é o carisma do ator também, que às vezes... Não estava contando com isso no início, né? Não, um texto, né? Texto, assim, a gente trabalhou 2 anos, então eu sei que dá trabalho a fazer. Mas se você não tem um cara com carisma também, às vezes você sucumbe. Os seriados hoje em dia, eles são muito bem vistos, os americanos, eles elogiam a estrutura. Não quero uma aula de roteiro, de graça, se você puder falar um pouquinho assim, como é que funciona, Fernando, assim, essa questão de estruturar um seriado para os moldes atuais? O problema do seriado, a minissérie você conta uma historiona em vários pedaços. Isso. O problema do seriado é que ele deve durar e ao mesmo tempo contar uma história por episódio. E tem que ter um gancho para voltar semana que vem. Sim, mas que não impeça o cara da semana que vem só vendo a semana que vem. Né? Embora hoje você possa voltar na internet e ver tudo, o fato é que
A gente escreve O Caçador para que se o cara veja na próxima semana Tá. o 7º episódio, Consegue. ele pega dali pra frente Legal. e entende, Esse é um sem desafio. ter que repetir muito da Aham, história que aham. se mantém. Esse é o desafio do É um seriado. desafio, é. Agora, bicho, não por acaso a gente está falando de televisão e não de cinema, porque do ponto de vista formal são os seriados que têm inventado coisas estranhas. É. O Lost não acontece nada naquela ilha, 24 horas e 24 horas na vida de um país. O Six Feet Under é a história de uma agência funerária com um bando de malucos que chefia aquilo, para falar dos mais bem-sucedidos. Sim. Assim. Então tem um investimento formal no seriado, cara, que o cinema não tem, e eu ouso dizer que a literatura perdeu um pouco, né? como projeto estético da literatura. Aham. A gerar, por exemplo, nunca houve tanto escritor no Brasil, felizmente. Dá pra gente, se a gente ficar aqui com o lápis, a gente chega a 100 caras, bicho. Eu, com o que eu li, com o que você leu, a gente chega a 100 caras abaixo de 50 anos que publicaram. Isso é incomum. Mas, digamos, a ousadia formal não é uma marca dessa literatura. Tá. O que ela traz é um eu novo. Tá. É como se uma nova geração de pessoas da idade desse cara, de 20 a 50 anos para baixo disso, começasse a falar do que é o país. Tá. Coisa que antigamente era um privilégio da nossa geração. Isso. No caso do cinema, isso é mais um fenômeno de elite no Brasil ainda. Não é fácil a transição de um pobre para o cinema ainda. Como tudo no Brasil que envolve dinheiro, é mais complicado. É mais complicado os pobres se aproximarem dessas rodas. Então, assim. Fernando, a próxima você vai escolher, tá? São 3 tipos de perguntas, você vai escolher e eu vou fazer. Pergunta inaugural, pergunta incompleta e pergunta tropical. Eu gostei da incompleta, cara. Incompleta. Eu vou fazer um comentário depois, tá? Da sua resposta. Pergunta incompleta. Complete a frase, Fernando Bonassi. Depois que me tornei pai, eu... Amoleci. Posso só, antes de você completar a sua resposta, tá gravando aqui na casa do Fernando, e o Fernando é conhecido por obras policiais, um texto duro, né? Estamos cercados de brinquedo e parece uma escolinha. Eu me reconheci na minha casa aqui também. Eu tenho um filho de 3 anos. Engraçado. Você amoleceu, né, Fernando? Sim, eu acho, assim... É um lugar comum, cara. É um amor insuportável, assim. E é difícil de comunicar isso pra alguém. Você fala, não, bicho, você vai ter filho e vai ser assim, assim. As suas noites sem dormir, a preocupação, cara, coisas do tipo. Você vai lá com a colher pra ver se o filho tá respirando. Então, assim, é um amor... E falar que isso é bom, né? Sim, porque você isso é pra alguém que isso é bom. Isso é solidário, cara. Isso que torna você um cara falando, não vou linchar aquele cara, porque eu tenho um filho aqui, eu sei o que é amor. Eu quero que aquele cara, não vou linchar, quero que ele tenha amor na vida dele para ele entender que o barato é amor. Então a nossa luta permanente deve ser garantir que o cara que, né, ou o linchador ou que vai ser linchado, entenda por que é bacana continuar vivo. Esse é que é o drama de um país pobre e violento, entendeu? Como é que se explica com um cara que está no desvio social, que tem motivo para olhar, viver, para né? tentar não ser violento, apesar de saber que a violência às vezes é o único recurso. Uma coisa das manifestações que estão ocorrendo, cara, você fala, não, por que quebrar, por que inviabilizar o trânsito do outro? Mas, bicho, por exemplo, o dia que mantiveram a imunidade daquele Donadon, daquele deputado que estava preso, eu me arrumei pra sair, cara. Eu falei, eu vou quebrar alguma coisa, cara. Eu vou pegar uma pedra e mandar... E aí minha mulher falou, bicho, tu tem 2 filhos, moleque. Agora você tá ganhando bem, que a gente tá aqui na casa legal. Não vai sair da e Globo. Não, vou aparecer jogando pedra. Mas, cara, me deu uma vontade gigante de O instinto veio, né? Pô, cara, só quebrando pra esses caras entender que não dá, meu. Bandido não. Ou o Congresso é pra política, bandido tá. Mas bandido assumido no Congresso, aí não. Tem um limite até para... exagerado, né? Cara, não, candidato da bandidagem não. Bandido é do submundo. Onde eu moro é assim, cara. Né? Tem uns que aparecem... É verdade. Enfim. Fernando, pra gente encerrar, Pois não. Quem não conhece a sua obra literária, alguém que nunca leu, por onde você recomendaria que começasse? Eu acho que você está aqui, do ponto de vista literário, porque por escrever um livro chamado Subúrbio, que é uma história de amor entre um velho de 70 anos e uma menina de 7. E o que ele tem de bom, digamos assim, que eu acho que por isso que eu me dei bem assim nessa coisa da literatura, é que ele registra uma coisa que não tem mais, que é uma periferia em que o pobre ficava tranquilo, em que, como dizia minha avó, se amarrava cachorro com linguiça.
é uma periferia ainda amorfa, Tá. de gente branca, humilhada, mas que ainda não é o cara humano que fala humilhado o quê? É. Isso ainda não tem, é o Aham. cara que sofre calado. Então eu acho que eu escrevi um livro nesse momento histórico da transição Tá. entre a velha periferia, que é onde os pobres iam, porque era um lugar mais barato de morar, e a nova periferia, que além de ser o lugar onde os pobres vão morar, tem uma identidade política e cultural muito para esse pessoal, que na nossa época não tinha. Não tinha, velho. Acho que é isso. Tá bom, começar pelo subúrbio. Faça isso, eu acho que deve. Fernando Bonassi, muito obrigado, Obrigado viu? a Você você foi pelo muito gentil, a interesse. conversa é boa. Imagina. Conversei aqui com o amolecido Fernando Bonassi, né, Fernando? Obrigadão, viu? Imagina, obrigado a vocês pela presença. Imagina. A gente volta em breve com mais um bate-papo aqui no Pretexto. Até mais.